Hoje nosso papo vai ser sobre vendas, como formar e gerir times de vendas de alta performance. E para isso, a gente tem hoje 2 convidados, mas o mais importante vai ser aqui a Cameli, né? Então, Cameli, por favor, pode se apresentar. Depois aí a gente fala do Rômulo, que vocês já conhecem, mas por favor. Eu gosto que o bullying faz parte do fit cultural da empresa, Claro. né? Tudo bom. Primeiro, Já percebeu? obrigada. É rápido, tu viu? Já se ligou. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar de um tema que eu curto tanto, né? Que é vendas e gestão e liderança de times de vendas. Me apresentando um pouco para quem não me conhece, eu sou Cameli Rabelo. Atuo há 14 anos na área comercial, com times de canais e inside sales. Comecei minha carreira como SDR. De vez em quando eu sofro um bullying em eventos quando eu encontro o Rui da MeTime falando que eu sou a SDR mais antiga do Brasil. E fiz a minha transição de carreira agora, como fui diretora comercial na OMI e agora co-founder da Exchange. Irado. O lance aqui, Cameli, a gente começou a gravar esse podcast, falar muito de tráfego, é Roy Hunters o nome, podcast cientista do marketing. Antes a gente começou a falar bastante de tráfego, a galera que nos escuta é muito o cara que gere o marketing, né, dos clientes e tudo mais. Que é muito foco em campanha, em tráfego, como tu mais ou menos sabe. Por que a gente acha que esse tópico é importante? Um pouco que a gente estava conversando ali fora. Acho que muitas vezes o cara vai lá fazer campanha para o cliente, gera um monte de lead, mas o cliente não converte esse lead em vendas. Então a gente acredita que é importante que todo profissional de marketing tem um bom pezinho na estratégia, na gestão, na liderança de vendas, por isso que a gente acha tão importante ter você aqui trazendo esse assunto pra gente, e o Rômulo aqui, que é o nosso cara de vendas da V4. E até tu falou um pouco ali antes, que eu acho que é legal para começar, dessa diferença entre a gestão comercial e a liderança comercial, e como que tu acha que isso se conecta com o cientista do marketing, com o CMO, com o head de marketing de uma empresa? Boa. É legal essa pergunta, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Tem muita gente que me pergunta se o profissional na posição de líder de vendas, né, de head de vendas, ele tem que ter habilidades mais voltadas para gestão ou mais voltadas para liderança. E é sempre uma briga boa, inclusive entre eu e meu sócio, né? Porque eu sou totalmente focada em liderança, ele totalmente focado em gestão. E acho que não existe uma resposta certa ou errada, não tem uma bala de prata, mas na minha visão, se o cara quer entender qual é o papel dele como head de vendas, ele deveria assistir aquele filme Moneyball. Para mim, o head de vendas é o Brad Pitt. Ele precisa de dados o tempo inteiro para tomada de decisão, óbvio. Mas ele não precisa ser o cara que fica com fone de ouvido e 3 telas de computador atrás de uma planilha. Ele tem que ser a pessoa que toca o bumbo. Um head de vendas, ele tem que ser uma pessoa de people, ele tem que ser uma pessoa, ele tem que ser o coach do time, ele tem que ser um treinador, ele tem que ser alguém com legitimidade comercial, alguém que faça muito bem o que ele lidera uma equipe para fazer. Né? Mas sem tirar o olho das métricas que ele precisa olhar o tempo inteiro. E aí que eu falo que para um líder de vendas, ele precisa ter um braço direito e um braço esquerdo. O braço direito se chama Sales Ops. E o braço esquerdo, Sales Enablement. Então ele tem que estar o tempo inteiro focado em capacitação e tomada de decisão em cima de números. Eu ia entrar nessa questão, Cameli, porque nós aqui na V4 a gente cresceu a nossa área de vendas muito pelo que o Denner começou a fazer lá. Ele começou literalmente na cozinha da mãe dele lá, ligando, prospectando ativamente no braço, assim, para empresas que ele conhecia ou de conhecidos e tudo mais. Então, assim, a gente não pegou aquele livrinho, sei lá, não pegou receita previsível e fez aquele playbook certinho. A gente foi aprendendo com os nossos erros. E então, por exemplo, uma área de Sales Enablement ou de Sales Ops, isso aqui ainda não existe dentro da V4. Mas se tu for olhar o que a área de Sales Ops ou a pessoa de Sales Ops faz, a gente acaba fazendo aqui, sabe? Mas meio que está dentro do guarda-chuva do cara que também, sei lá, cria lista, do cara que também faz one-on-one. Então, assim, na tua visão, tu enxerga que isso é indispensável, a gente ter essas áreas, ter os responsáveis, a pessoa de treinamento, a pessoa que vai realmente olhar só os dados. Qual que é a tua visão? Até só para completar aqui, acho que para a galera que está nos ouvindo, tem essa diferença entre, a gente separa aqui na V4, entre o time de vendas inbound, que lida com a demanda de marketing que a gente gera, que a galera que nos escuta aqui é muito esse gerador dessa demanda, e a tua escola é mais dessa demanda do outbound que a gente fala, de ir atrás e ser o próprio gerador da demanda. Até tu estava comentando que muitas vezes, na tua experiência, o marketing é super apartado das vendas, o que aqui já é meio contrário, porque é o nosso principal gerador de demanda, né? Então tem essas distinções aí que são importantes. Na verdade,
eu tive essa dúvida quando eu comecei a escalar o time de vendas, eu também tive essa dúvida, né? Qual é o momento, primeiro, eu preciso ter, e segundo, qual é o momento ideal para ter essas figuras, né? Porque não parece fazer muito sentido, e de fato não faz sentido você contratar uma pessoa de Sales Enablement, um Sales Ops, quando você tem um time, sei lá, de 3, 4 pessoas. O próprio gestor, ele tem que fazer esse papel. Ele só não pode deixar de fazer. E aí, quando eu fiquei com essa mega interrogação, né, de devo ter, e se eu devo ter, em que momento? Eu não vou lembrar agora qual foi o episódio que eu ouvi, mas foi um podcast Salvando Vidas, né? Eu ouvi um podcast com alguém que falou exatamente sobre o tema Sales Ops, né? E uma frase dele ficou na minha cabeça que foi: se você tem 10 vendedores, você já está atrasado para ter um Sales Ops. Ixi. E eu estava atrasada. Na época, eu tinha um time com 14 pessoas. Eu cheguei a liderar 134 pessoas. O que é um Sales Ops, para quem está nos ouvindo e não sabe? O Sales Ops, ele, na minha visão, ele é o braço direito do head de vendas em tudo que tange dados, tudo que tange métricas. Então, por exemplo, pensa no oráculo. Ele é o oráculo, assim, você não pode tomar nenhuma decisão sem que ele te apoie nessa cara tomada. De BI. Isso. Exatamente. Então, eu acho que você tem vários níveis ali de entrega de um Sales Ops. Você vai ter imagina uma equipe pequena que contrata um estagiário para fazer esse papel. Muito provavelmente, ele só vai ser um gerador de dados num primeiro momento. Porque ele não conhece tão bem a operação de vendas, ele não consegue gerar insights a partir daquilo ali. Então, o que ele faz é gerar o dado. O head tem o conhecimento estratégico, ele precisa analisar um dado e ele vai encomendar. Ele é uma ferramenta do ele head. vai encomendar para essa figura, que num primeiro momento, normalmente é alguém que só gera o dado. Aí você tem um segundo nível que você consegue ter alguém que gera o dado e consegue gerar aquele telão que você tem ali. E você tem um terceiro nível, que é o cara que não só sabe gerar o dado, mas ele já está no estado que ele não precisa, ele tem alguém para fazer isso, ele gera o dado, ele gera o telão e ele traz insight. Ele pensa junto, Ele pensa junto com o head de vendas. Então, Esse é o Sales Ops. Esse é o Sales Ops. Aí tá, é tipo o nosso cara de BI. Exato. Mas é mais avançado, né? O nosso cara de BI, ele não manja tanto de vendas, por exemplo. É porque o nosso cara de BI, ele atende Ele é o outras segundo áreas. nível. É que ele atende outras áreas. Não, tudo bem. A gente precisaria de no caso, o Neves ali, né? Que é o cara que a gente tá falando. A gente focado precisaria de mesmo. um Neves de vendas. Exatamente. Mas foi o que ela comentou, que começar com um cara estagiário é o que eu fiz agora. Eu puxei o Fabrício para perto de mim. O Fabrício é um cara que manja da programação que o Marlon fez no nosso lab, de BI, só que ele não é o cara que pensa vendas. Então, a cabeça sou eu, e ele vai lá e mete a mão. Então, a gente tá nessa troca nesse começo. Exato, já é algo. E eu até vendi isso para ele. Falei, cara, a gente vai começar aqui a pilotar, fazer um teste de uma área de Sales Ops. Dá uma pesquisada. Aí ele ficou super empolgado, porque é um desafio novo e tudo mais. Porque assim, a gente já faz isso, a gente já analisa. É o nosso core, analisar dados, desde antes de existir a nossa equipe de vendas. Então, isso já sempre existiu, mas não está, digamos assim, organizado como uma prioridade de uma pessoa específica, sabe? Porque meio que pra gente é mais simples. A gente já tem BI desde o dia 1, né? Desde que começou a gente tem BI de vendas. Tem BI de vendas antes de ter BI de CS. Então, assim, a gente já acompanha na métrica, mas obviamente que se tivesse alguém olhando para isso, e eu já estou olhando para isso, para a gente conseguir criar essa equipe, até faz sentido ter uma equipe, criar uma equipe tipo um squad de 3, 4, 5 pessoas. Normalmente o que você vê é essa pessoa sendo horizontal ali, ela está atendendo a demanda do time inteiro. Você não tem um Sales Ops por pod ou um Sales Ops por squad. Tipo, você tem um Sales Ops que suporta toda a análise do time de vendas ali junto com o head. Exatamente. Área, né? É isso aí. E que a mesma coisa serve para o Sales Enablement. Na verdade, Isso. só faz Sales sentido. Enable. O Sales Enablement é a pessoa responsável pela... Assim, tem 5 pilares ali que ele cuida, né? Mas quando a gente traduz isso para uma coisa só, é desenvolvimento do time comercial. Então, pensa em capacitação. Essa pessoa é responsável por contratar, essa pessoa é responsável por onboarding, essa pessoa é responsável por treinamento contínuo, capacitação continuada. É de educação. Isso, people performance de vendas. É uma pessoa de educação em vendas. Por isso que eu, na hora do almoço, até brinquei com você. Eu falei, cara, meu Sales Enablement estava totalmente apartado da universidade corporativa. Porque a universidade corporativa, ela servia muito mais o canal ali, e numa coisa EAD e tal. E o Sales Enablement, ele estava exclusivo para capacitação continuada do time comercial de Inside Sales.
E aí ele, por exemplo, ele é responsável pelo playbook, pela atualização do playbook de vendas. Faz sentido ter esse cara... o cara tá ouvindo ligação todo dia, só o que ele faz. Ouvir ligação, pensar melhor. Mas aí, essas pessoas, tipo, tanto a pessoa de... Beleza, a pessoa de Sales Ops, ela tem que saber de programação, tem que ter um pouco de noção de vendas. Essa pessoa, ela tem que ter sido vendedor, de alguma maneira, essas duas pessoas? Boa pergunta, todo mundo me pergunta isso. Então, na verdade, é muito comum você ver... Não é comum ver Sales Ops, já começa por aí. Mas quando você se depara com um ser humaninho que é um Sales Ops, é comum ser uma pessoa que caiu na área comercial e falou, eu gosto disso, mas não do jeito que todo mundo faz. Eu sou analista comportamental, então eu sempre contratei olhando as pessoas pelo perfil comportamental que elas têm. Só que a maioria, 90% dos gestores não são analistas comportamentais. Então, o que eles fazem? Eles contratam a pessoa sem olhar se o perfil comportamental dela é inclinado para vendas ou não. Aí, de repente, ele contrata uma pessoa extremamente analítica para venda. Aquela pessoa entrou em vendas, talvez porque precisava de um emprego, mas não necessariamente ela vai ser apaixonada pelo que um closer faz. Só que não quer dizer que ela não gosta de vendas. Ela gosta de olhar vendas como um número. Não se relacionar com o cliente, pelo dinheiro, persuadir. pelo fim. Não persuadir o cliente, mas ele gosta da operação de vendas. De analisar, por exemplo, as conversões do funil. Ele descobre que ele gosta de vendas, mas não do jeito que 90% das pessoas que trabalham ali gostam. Eu gosto desse lado da venda. Quando tu vai falando, eu fico imaginando algumas pessoas da minha equipe assim, esse é o fulano. Não, esse é o fulano. Normalmente uma pessoa analítica que cai na área comercial e descobre que gosta do comercial, mas não de fechar negócio... Não de gente, exatamente. Ele fala, caramba, eu gosto da área de vendas. Eu odeio as pessoas. Que coisa estranha, né? Tipo assim, que estranho, eu gosto de vendas, mas esse não é o gosto. cara que tem geralmente uma planilha pessoal com todos os números detalhados, às vezes os números dos colegas, e outros às vezes nem tem isso, nem no caderno, né? Eu tive um Nem closer sabe uma vez. como calcular a comissão não sabia dele. como vai chegar quanto é 3, Eu achei que ia ser mais. Achei que ia ser mais, mas quanto? Não sei, mas achei que ia ser mais. Se quem tá ouvindo a gente, se a pessoa estiver nesse estágio, né, de, sei lá, tem uma equipe com mais de 10 pessoas e já começa a pensar em ter alguém para ajudar na parte analítica, uma coisa que ele pode observar é aquele vendedor que tem na ponta da língua as taxas de conversão dele. Aquele vendedor que tem o próprio funil, e sabe quanto converteu em cada etapa do funil e te questiona. Teve uma vez que um vendedor meu chegou com um papel em cima da mesa e falou, eu fiz a conta aqui da meta que meu team leader me passou e eu fiz a conta de baixo para cima no funil e eu só tenho 2 alternativas. Ou dobrar o número de leads que entram no meu funil, o que não é fácil porque a gente está falando de inbound, então eu dependo de alguém que não sou eu, ou então eu melhoro as minhas taxas de no-show, que estão muito altas. Eu falei, esse cara é um cara que serve para ser Sales Ops. Porque 99% dos vendedores não faz a mínima ideia quais são as suas taxas de conversão entre etapas. Tu falou que quando o time tiver umas 10 pessoas que vale a pena ter esse cara aí. Ou o nosso cara que está nos ouvindo, que é um cientista do marketing, que já faz o marketing, poderia colaborar indo mais deep dentro das vendas. Sim. Foi mais ou menos o que aconteceu com a V4 aqui. É uma dica boa pro nosso cara que está nos ouvindo. Esse cara aí do treinamento e tudo mais, é um lance que a gente estava conversando antes, e é um lance que eu gosto muito, que eu aprendi no livro Dobre Seus Lucros, que é duplas funções. Às vezes, eu tenho que ter esse cara de treinamento, né? Esse cara que vai treinar e desenvolver. Em que momento na tua experiência vale a pena eu ter uma pessoa única e exclusivamente pensando nisso, ou quando vale a pena eu dar essa função para outra pessoa que já faz outra coisa? Como a gente estava falando, tipo, meu closer é closer, mas também dá uma treinadinha nos outros closers. Boa, eu já usei essa estratégia de dar uma treinadinha nos outros. Na minha visão, só faz sentido você ter essa figura se você pretende escalar o time comercial. Se não, tem formas de terceirizar isso ou então criar mecanismos da própria equipe desenvolver a equipe. Porque o autor do livro ele fala assim, cara, tenta ter o máximo de dupla função. Tipo, pensa 10 vezes a gente ter um novo gestor. Coloca mais uma função no cara que ele aguenta. É isso aí. Na verdade, assim, quando a gente começa a pensar em ter essas figuras de apoio, quando o líder não consegue mais dar conta sozinho da quantidade de liderados. Então, assim, qual é o número saudável para um líder tocar uma equipe direta? 8 pessoas. Sim, que é o modelo de squad, né? Exatamente, 8 pessoas. Se começa a aumentar, ele perde a qualidade na liderança, ele perde a qualidade na gestão. E quando ele começa a perder a qualidade, é quando ele começa a ter que pensar em como é que eu vou ou colocar alguém de staff, né, pensando numa pessoa analítica para apoiar, ou colocar alguém de capacitação. E tudo isso vai depender muito da fortaleza do líder. Que, por exemplo, quando eu brinco muito fazendo uma comparação minha com o meu sócio, porque nós somos água e vinho.
Total, assim, a gente se complementa muito porque eu sou uma pessoa extremamente comunicadora executora e ele é um cara analítico. Os dois eram diretores de vendas. Sim, com estilos diferentes. Qual é a diferença? Pra chegar no mesmo lugar, né? Exatamente. Qual é a diferença? Ele, enquanto diretor comercial, tem que ter pessoas abaixo dele que são people. Eu, como diretora comercial, preciso ter pessoas de análise. Exatamente, para complementar. Então é isso. Só faz sentido na minha cabeça você ter uma pessoa exclusivamente para enablement se você tem um plano de escalar o time, triplicar, dobrar. E aí você tem que ter essa figura. Se não, você pode ter mecanismos de capacitação usando, por exemplo, o vendedor sênior. Aquilo pode fazer parte do plano de desenvolvimento individual dele. Então, se você vender bem aquilo... Tô contando agora quem era meu liderado vai saber por que eu fazia o que eu fazia. Mas assim, você, na verdade, vende pro vendedor, você vende a ideia de que ele está se capacitando, e não é mentira, ele está, de que isso faz parte do plano de desenvolvimento individual dele para ser um líder comercial um dia, mas na verdade, olhando com a visão do gestor, você está usando um recurso interno para fazer um papel que enablement faria. Legal. Faz sentido. Faz sentido. Em relação, assim, tu falou sobre... e se o objetivo é escalar, certo? Vamos dizer que o objetivo é escalar. Tá? No caso, quem tá escutando aqui né? Se não é, o podcast é errado. Vamos dizer que eu tenho esse desafio que seja real. Eu tenho um amigo... Supondo que seja real. Eu tenho um amigo, meu primo, né? Eu tenho um que amigo vai escalar o time. Que tá com dificuldade com a equipe, que não consegue contratar. Mas, enfim, na questão da contratação, isso... No nosso caso aqui a gente tem um forecasting, a gente tem um plano de contratação até 2030. Então a gente já sabe onde a gente quer chegar. Só que na hora do campo de batalha, né? A gente sabe que o plano, às vezes, a gente não consegue cumprir, enfim. E quando a gente está falando de pessoas, é ainda mais complicado, porque não é como se tivesse que comprar mais 8 computadores. Não, são 8 pessoas que pensam diferente. Não tem uma programação ali que existe um padrão. E aí, obviamente, né? E tem gente que acha que o maior desafio é o Excel, né? Exatamente. Nossa, pessoas realmente é um desafio bastante interessante. Eu, particularmente, gosto bastante de pessoas, enfim, me identifico contigo nessa questão de perfil. Mas, assim, na questão de um bom vendedor, né? Isso também é relativo, mas eu queria ouvir a tua visão, assim. Porque tem o lobo solitário, né? Que é aquele cara que vende do jeito dele, mas vende pra caramba. Mas normalmente às vezes tá no topo do irreplicável. É irreplicável. Aí tem o segundo, terceiro lugar, que geralmente fica ali, putz, esse cara é quase o melhor. Mas às vezes ele é... Qual que é a visão, assim, sobre o cara realmente ser bom, um bom vendedor, né? Porque na hora de contratar, a gente precisa... entrevistar e o bom vendedor vai se vender, vai falar, não, eu bati a meta, eu era o primeiro lugar e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele não vai contar que ele não seguiu o CRM e tudo mais. Na tua visão, para a pessoa se tornar realmente ser um bom vendedor, né? Não, esse cara é bom. Quais são as skills que tu vê assim, que são as mais importantes? Olha, porque muita gente fica procurando... Não, porque muita gente fica procurando uma lista infinita de habilidades técnicas e comportamentais para contratar. Eu só avalio 3 coisas. Só 3 coisas. Clica então, no link e compra o meu curso. Papel e caneta na mão. Papel... Lá no meu curso da Exchange. Não, papel e caneta na mão agora. Mas eu avalio só 3 coisas. Obviamente, eu faço uma entrevista, né, com esse candidato, mas o que, pra mim, é mais importante no processo de contratação é o roleplay. Bom. Então, eu faço um roleplay com o candidato... avalio não quão bem ele foi no roleplay. Então, na verdade, eu não quero saber se ele aplicou bem o SPIN, se ele aplicou bem Challenger, se ele aplicou bem GPCT, Call Plan, whatever. Eu faço a primeira avaliação no roleplay e dou um feedback para ele. Depois eu dou a oportunidade dele... Fazer de novo? Fazer de novo. Bom. E aí, o que eu avalio nesse candidato? São só 3 coisas. 1, autoconhecimento. 2, como ele recebe feedback. E 3, o quanto ele melhora quando recebe. Acabou. Show. Isso é muito legal tu falar isso, porque a gente faz... A minha entrevista hoje, a minha parte é a parte mais técnica, então eu troco uma ideia com a pessoa, né? Até pra tu avaliar aí se eu tô fazendo certinho. Eu troco uma ideia com a pessoa. Teu primo, né? Meu amigo me falou que ele faz assim. Aí eu falo com a pessoa, falo assim, eu quero te conhecer, né? Eu não falo o que eu vou fazer pra ela não ficar ansiosa. Eu quero te conhecer. E aí eu falo assim, 5 minutinhos, 10 no máximo, me conta um pouquinho da tua trajetória desde que tu saiu lá do colégio. Porque eu quero ver como ela fala de alguma coisa que ela tem
total propriedade. Se ela é comunicativa, ou se ela vai, tipo, Quer conhecer a linha isso, de base. isso. Quer conhecer a linha de base da pessoa. Porque ela pode simplesmente, não, pois é, fiz isso, isso e aquilo. Se a pessoa não gosta de falar, já começa por aí. Ela não vai gostar de falar com o cliente. Se ela não se empolga em falar dela mesma, se ela não se orgulha, enfim, já consigo perceber como é a pessoa. Aí depois disso, também aí eu faço umas perguntas se ela já sabe de marketing, de vendas, porque isso é um ponto a mais. Não é necessário 100%, mas se ela já trabalhou com CRM, se ela já sabe sobre o que é tráfego, já ajuda bastante. Aí depois eu entro no roleplay. E aí eu quero que... Eu sempre busco sentir o que ela tá sentindo, sabe? Se ela vai ficar muito desconfortável. Então eu faço sempre o mesmo roleplay, com os mesmos 2 personagens, né? Que é o cliente João, que eu falo. Até não vou dar muito spoiler aqui, senão as pessoas vão ouvir. Vamos se preparar. O cara já vai entrar em entrevista aí, João. Agora. Prazer, E aí João. eu Vendi faço pro João exatamente a mesma situação. E aí eu peço a pessoa, tipo, prestar atenção, né? Como eu faço. E eu falo, olha, replica. Só replica, não precisa inventar moda. E aí, cada pessoa faz do jeito. Alguns, não sei como, mas literalmente conseguem tipo, fazer exatamente como eu falei. E isso é uma habilidade muito boa, porque memória, jogo de cintura, fluência, tom de voz, é realmente muito, muito... mas é muito raro. Tá? E aí tem uns que ficam totalmente perdidos. É bem assim, sabe? Um faz de um jeito, mas aí, quando tem esses perdidos... No meu processo, eu não chego a dar uma segunda chance. Eu meio que penso, beleza, essa pessoa não é boa. Aí eu tiro fora. Tu acredita que faria sentido, de repente, eu falar assim, olha, tu errou aqui, 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 o ideal era que fosse assim. Me liga amanhã, 2h da tarde, como se eu fosse esse cara, e tentar me qualificar. Tu acha que teria valor nisso? Total, porque você tem que pensar que enquanto head de vendas, você é um coach da equipe, você é você é o treinador da equipe. E o treinador não vai chamar o jogador e vai ver a jogada dele e vai falar, não, fraco, tchau. Né? Você vai falar, cara... Fracasso. É. A gente tinha um cliente, Camila, que ela escrevia no WhatsApp direto assim, ó, fracasso. Pois é, então... A gente ficava Como head de magoado pra venda, caralho. você não é um olheiro, né? Você tem que pensar que você não é um olheiro. Você tá ali pra treinar o cara. Então, se ele fizer um roleplay ruim, você vai ter que dar feedback e vai ver como é que ele melhora depois do feedback. Pra mim, o mais importante não é... Eu já contratei pessoas que o primeiro roleplay foi um desastre. Desastre. E aí, quando eu agora eu posso contar, porque ninguém vai participar do meu processo de recrutamento e seleção, então eu posso falar. O que eu fazia? Eu deixava em cima da mesa papel e caneta. Sem falar pra ele que ele podia usar o papel e a caneta. Era, tipo, opcional. Todas as pessoas que gostam de receber feedback, elas falam, pô, posso pegar o papel e a caneta? Pode. Cara, anotava cada detalhe sórdido do que eu falava, porque de fato eu dava um feedback técnico. Então eu falava de gatilhos mentais, eu falava de espinha, eu explicava como é que o espinho funciona. Essa entrevista, hein? Nossa, a minha entrevista durava 1h30. E aí o candidato, mesmo quando ele não passava, ele agradecia pra caramba. Ele falou, cara, mesmo que eu não passe no processo, eu tive uma aula. Obrigada. Então, assim, a folha ficava em cima da mesa. As pessoas que gostavam de receber feedback pegavam a folha e anotavam tudo. Já era um ponto comum pra ti. Exatamente. Legal. Pra mim era um ponto na planilha. E a gente usava... ninguém era contratado por feeling. Ninguém. A gente tinha uma planilha que criava uma pontuação para cada movimento corporal que aquele candidato fizesse. Isso que eu ia perguntar, né? Tipo, se tinha alguma coisa de feeling, porque eu sinto que tem um pouquinho disso, sabe? Não tem. Tipo, Não tem o sentido da aranha, que às vezes o cara vai dar errado, assim, passa, a pessoa não vai dar certo e de fato ela Mas não eu dá. não sei bem por quê. A gente podia, na verdade... teve um cara, quando eu fui fazer um processo em Londrina, um cara especificamente, que por mais que ele tivesse batido os 7 pontos, eu vetei. Por quê? Por uma questão de alinhamento de expectativa de carreira. Então, ele não foi vetado no roleplay, ele foi Foi tipo vetado um na fit cultural. entrevista. Foi tipo Não tinha a ver com fit cultural, tinha a ver com expectativa de carreira. Imagina um cara com 32 anos, que tinha expectativa, passou a vida inteira trabalhando na área comercial e não conseguiu uma vaga de líder e ele queria. A expectativa dele era entrar na nossa unidade e virar líder em 6 meses. E eu sabia que isso não ia O acontecer. cara não tinha vindo até agora por algum motivo, né? E não era nem porque ele não tivesse potencial para isso. A unidade não cresceria tão rápido a ponto de precisar dele, porque eu tava levando uma head minha da matriz para lá. Então, essa vaga não aconteceria para ele em 6 meses. E aí, na minha visão, foi: se eu contratar esse cara com esse desalinhamento de expectativas, com 6 meses ele vai estar batendo na minha porta me cobrando essa vaga, eu não vou ter, ele vai para outro lugar. E aí perdeu tempo.
Então, assim, o roleplay, pra mim, o mais importante é a segunda rodada. Porque na segunda rodada é que você percebe se a pessoa tem autoconhecimento, porque ela se avalia, eu peço pra ela dar notas. Tu testa até a resiliência, se o cara de fato te ligou no outro dia, né? Se fizer isso, eu fiz isso uma vez, para não dizer que eu não fiz, porque era uma indicação aqui, daí o cara, não, eu fiz ele ler o Receita Previsível, o Spin Seller, eu falei, ele é muito bom, ele tem potencial. Aí eu fiz, o cara foi terrível. Aí eu pensei... E eu tinha ouvido também um podcast, eu acho que foi na MeTime, de um colega que... Não, foi o que a gente fez lá com o rapaz daquele software lá, Active Campaign, e aí ele comentou disso, que ele falava no outro dia, eu falei, não, vou testar esse negócio. Aí eu falei pro cara me ligar, o cara me ligou, mas o cara foi ruim de novo. Tipo, eu falei, cara, não tenta inventar moda, só faz o que eu te falei. E ele tentou inventar moda de novo. E aí foi um teste, obviamente eu testei uma vez só, né? Então talvez eu tenha já me frustrado. Estatisticamente perfeito. E esse negócio da anotação, Camila... Eu já fiz isso umas 150 vezes. Então funciona. Acho que... Tá, beleza, vou implementar. Literalmente 150. Esse negócio da anotação é muito legal, porque todas as entrevistas, não todas, mas 99% que eu faço são online. E eu percebo quando a pessoa está anotando. E aí eu até falo para ela, você está anotando? Porque como eu tô vendo só aqui, né, o pescoço dela e o rosto. Show, gostei, ponto positivo pra ti, porque se tu tá anotando é porque tu te preparou antes, e tu tá interessada, e tu não quer correr o risco de dar errado. E ela, não, justamente, eu preciso anotar, senão minha memória, show de bola, já tá ótimo. Mas não é algo que eu boto numa pontuação, é tudo meio que no feeling que nem tu falou, que não desce. Não. E olha que eu sou uma pessoa de feeling, mas eu não contrato por feeling de jeito nenhum. Esse lance de feeling, tu falou do comportamento humano, que é uma parada que tu gosta, é um lance que a gente fala bastante. Não, como é que tu vê a pessoa que às vezes é meio louca? Sabe? Ela tem um problema psicológico, tem um lance que tu tenta avaliar, porque a gente sente que na área comercial o cara tem que ser muito estável. Se o cara é meio problemático, psicologicamente, é um lugar que ele tende a sofrer muito. Como é que tu vê isso? Cara, eu não faço nenhum teste psicotécnico com o candidato. Aceitou a droga. Porque, na verdade, assim, existem duas análises que a gente costuma fazer quando contrata profissionais na área comercial, e serve para qualquer outra área, mas são para cargos de liderança, traço de personalidade, e para cargos de venda, perfil comportamental. Isso não mede se a pessoa é normal ou não, até porque o que diria que alguém é normal ou não é, né? Sim, problemática mesmo, sabe? Pessoa que tá meio, sei lá, depressivos. Por exemplo, a gente tenta avaliar na V4 o background familiar. Então, se a pessoa tem um background familiar dependendo muito desestruturado, a gente pensa duas vezes. Porque a tendência dela ter algum traço de problema é grande, entendeu? Mas isso na verdade vai servir para qualquer área, independente da área de vendas. A peculiaridade da área de vendas é o nível de pressão. Só isso. É o nível de pressão e produtividade, né? Ela precisa produzir muito no comercial para render diferente, sei lá. O cara tá lendo o livro do Netflix, onde é tudo uma loucura do caralho, ninguém precisa fazer nada, mas, pô, o cara tá no Netflix, né? O produto tá lá, se o cara não for trabalhar... Netflix, eu conheci um engenheiro no Netflix que ele ficou 6 meses de férias, que lá não pode tirar férias. Também, tipo, ele ficou 6 meses de férias, mas, tipo, quem se importa? O Netflix tá rodando, sabe? É diferente do comercial, que precisa estar toda hora batendo. No comercial tem que ser disciplinado, que é uma coisa que... Consistente demais. Exato. O meu lance com o cara louco é tipo, tava deprê hoje, eu não liguei de manhã. Porra, não ligou de manhã, me fudeu, porque tem que estar certinho, sabe? Aí acho que a gente vai entrar no lance que a gente estava falando antes de começar a gravar da questão da hipnose, né? Eu não vejo... Drogas e hipnose é sempre a solução. Mas a grande verdade é que, assim, nós somos hipnotizados todos os dias. A única diferença é que quem conhece a hipnose permite ou não permite ser hipnotizado por alguém. Quem não conhece acaba sendo hipnotizado sem perceber. Faz sentido. Total isso aí. Eita caralho, eu tô sendo hipnotizado. Não, justamente, aqui. Quem segue o fluxo dos outros, de certa forma, está hipnotizado. Quem questiona e vai pro outro lado. Por exemplo, a líder de vendas numa reunião de apresentação de resultado que faz todo mundo gritar a visão da empresa. Eu já fiz isso. A pessoa está sendo hipnotizada. Você está hipnotizando a sua equipe. Então, existem... tem áreas comerciais que parecem uma religião quase, né? Do quarto dia. Igreja da quarta meta.
Então, assim, eu acho que o mais importante é você tem que saber com quem você está tratando, quem você está lidando. Eu cansei de ter reuniões com colaboradores e, de fato, simplesmente para ouvir realmente problemas pessoais, porque aquela pessoa ela já vai ficar melhor só por falar. Simples como isso. Eu acho que a grande questão é que o líder comercial ele tem que ter capacidade de lidar com questões como depressão e ansiedade. Isso vai acontecer na área de vendas. É inevitável. Agora, Peça muito, né? Porque os caras param de produzir um pouquinho. A minha opinião sobre isso, me metendo um pouco nesse assunto, é que no fim das contas a pessoa pode entrar totalmente equilibrada, vamos dizer assim, ou sem nenhum traço, nenhum indício, e se tornar... E desenvolver isso na área de vendas. Exatamente. Ai, que horror. Todos agora pensaram nos seus carros, ai que horror. Mas de fato, isso por isso que eu digo que a gente não consegue evitar em uma área, né? Eu não sou de vendas ali, nenhuma. mas no fim das contas a gente sabe que acontece, a vida acontece. Na minha visão, o gestor ele tem que estar preparado para lidar com isso. Acho que por isso também, ao longo desses 14 anos, eu me capacitei tanto em coisas relacionadas a pessoas. Então, a minha formação como coach foi por isso, a minha formação como analista comportamental foi por isso, programação neurolinguística foi por isso e hipnose foi por isso. Eu não acredito num líder, e aí independente de ser na área comercial ou não, que não sabe cuidar de pessoas. E em que momento dessa situação onde o cara tá com a vida pessoal fodida, tu acha que é o limite? Porque Quando tá é o limite para ele, não para o gestor. Quando é o limite para ele. Se o gestor souber lidar com a situação da forma correta, ele consegue reverter uma situação como essa. Ele consegue. Agora, existem casos onde é o limite para o colaborador. E aí, quando é o limite para ele, o gestor ele não está demitindo. Ele está libertando. Eu já libertei muita gente da área comercial. Não acho que eu demiti. Eu libertei. Tem uma outra dúvida, um preconceito na minha cabeça, vamos ver se tu tira de mim. Vamos lá. Que é estética. Que eu cito assim, não estética, mas o perfil... Eu tava até falando com isso no almoço, sabe? Tem aquele perfil do cara que quer ser aceito pra caralho, que ele parece que encaixa super bem no comercial, porque comercial é convencer, tu quer que a pessoa goste de ti e compre o que tu tá vendendo. Tipo, é meio lógico. Persuadir, não convencer. Persuadir, ser aceito, ser convencer, sabe? Ser quisto, o cara se importa com Hipnotizar. isso. Hipnotizar. Ele gosta de hipnotizar, mas tem o cara que não tem esse perfil. Que ele é um perfil, cara, que ele a vida toda cagou porque os outros pensavam, sabe? Meio rebelde. E ele quer ir na área comercial. Tipo, não é meio... Já teve esses casos. Tive uma entrevista que eu fiz com um cara que ele tinha esse perfil, sabe? Perfil totalmente de tech. E o cara, não, eu quero pro comercial. Eu falei, cara, tu não tem o perfil nenhum de quem tava preocupado com a opinião dos outros. Não tem problema nenhum. Só que no comercial tu tá querendo ser aceito, sabe? Tipo, tu vai ter que usar a camisa sem gostar de usar a camisa porque o mundo aceita melhor a camisa. Como é que tu vê isso? Tu acha que vale a pena insistir ou, cara, não é o teu perfil? Eu acho que, assim... Na entrevista, existem dois momentos. O momento entrevista e o momento roleplay. Eu acho que, para mim, o momento roleplay ele é sempre um momento muito decisivo. Porém, existem perguntas com requinte de crueldade. Que funcionam muito bem. Tipo assim, aí... tu não parece um vendedor, e aí? Não. E assim, para quem tá com desafio, tá ouvindo a gente e tem o desafio de contratar, eu recomendo ler um livro chamado Fator Atitude. Que ele tem umas perguntas assim com requinte de crueldade para identificar determinadas coisas. Vou dar só um exemplo. E aí quem tá ouvindo a gente vai fazer entrevista, prepare-se, que essa é bem bacana. O gestor, por exemplo, ele não anota nada em momento nenhum durante a entrevista. Ele fica com caneta, currículo do cara na mão, mas não faz nenhuma anotação. E aí ele só anota em um determinado momento da entrevista que me fala um gestor que você trabalhou que você trabalharia novamente. O Denner. Legal. Me fala um gestor que você trabalhou e que você não trabalharia novamente, por quê? Fulano. Aí você anota o nome do fulano. A pessoa já fica gelada por dentro, por fora. E aí você pergunta, na hora que eu ligar pro fulano, o que ele vai falar sobre você? Cara, eu já tive candidato que falou que eu roubei. Tive candidato que falou assim, ele vai falar que eu roubei a empresa. Caralho. Nesse nível. Caramba. Então arranca muita coisa dessa pessoa. Então, corta essa parte pra poder usar. Mas assim, existem formas de descobrir coisas que você quer numa entrevista saindo das perguntas
padrão, Convencionais. Né? convencionais e bosta que muita gente faz, que é tipo 10 perguntas que não se deve fazer e todo mundo faz, sabe? Tipo, como é que você trabalha em equipe? Como é que você lida com meta? Porra, é óbvio que o cara vai falar, trabalho bem, gosto. Porque você tem que focar no passado e não na... Não pode ser óbvio da pergunta, senão o cara consegue manipular com maior facilidade. Exatamente. Então, assim, quando eu me deparo, por exemplo, com um caso como esse, alguém que está insistindo em trabalhar na área comercial, mas eu, como analista comportamental, percebo que não tem o menor perfil inclinado para vendas, quer dizer, ela vai ter que... O perfil comportamental existem, na verdade, 2 avaliações. O perfil que a gente chama de perfil natural e o perfil adaptado. O que é perfil natural? É o seu perfil no bar. A pessoa que você é no bar é o teu perfil natural. Você não faz esforço de comportamento para se adaptar. Tá. O perfil adaptado é aquele do trabalho, que você vai ter que se adaptar para encaixar no job description da função que você exerce. Entendi. Quanto mais descolado do teu natural, mais força você tem que fazer para se encaixar. E mais estressante mais ansioso você fica. Pode causar uma depressão, sim, porque você não se encaixa naquele perfil, dói, Sempre olho porque o você Instagram quer... do meu candidato. Eu sempre vou lá, porque é você- lá que ele é ele de verdade, não no LinkedIn. Exatamente. Então você consegue identificar se é uma pessoa executora ou não, influenciadora ou não. E eu já entrevistei pessoas que nitidamente tinham perfil do financeiro, por exemplo. E queria ir para vendas. Na verdade, não é que ela queria ir para vendas. Ela precisava de emprego. Esse é o meu Deus. Entende? A pessoa precisa do emprego, então ela vai aceitar o que vier. Só que pro gestor isso é péssimo. Pra pessoa, resolve o problema do momento, que são os boletos. Mas pro gestor isso é péssimo, porque você não consegue trabalhar um plano de carreira dentro da área comercial, porque não faz sentido pra pessoa. E aí, o que eu normalmente faço? Na entrevista, já fiz isso algumas vezes, porque a pessoa não vai falar pra você. Tipo, você não vai chegar pra ela e falar assim, fala a verdade, só quer pagar boleto, né? Você odeia vendas. Ela não vai te contar. Então, por exemplo... Exato. Só que o que acontece? Você imagina a situação dessa pessoa. Por vezes, eu me deparei com pessoas que já estavam há alguns anos na área de vendas. Ela não estava procurando emprego na área de vendas pela primeira vez. Ela já estava há 5 anos. Para ela mudar, ela teria que fazer uma transição de carreira. E é muito doloroso fazer uma transição de carreira. Não é um negócio simples, porque envolve capacitações, que às vezes a pessoa não tem, e grana. Porque, por vezes, essa pessoa já chegou num patamar financeiro de salário que, para fazer uma transição de carreira, ela vai ter que diminuir, né? Então, você vai encontrar pessoas que, na verdade, caíram na área comercial porque algum olheiro falou... Esse menino aí tem perfil para de vendas, vou botar ele aí. E a pessoa caiu e ficou, mas não necessariamente ela gosta. E aí teve uma candidata uma vez que foi exatamente isso. Eu conversei com ela e eu ficava assim, gente, por que ela está participando de um processo em vendas? Chegou no final, como ela não arredou pé com várias perguntas que eu fiz, eu cheguei para ela e falei o seguinte, fulana, queria te fazer uma última pergunta, porque eu não tenho vaga só na área de vendas. Mentira, eu nem sabia se tinha vaga em outras áreas. Eu não tenho vaga só na área de vendas. Eu tenho vendas, financeiro e CS. Se eu disser para você que você foi bem na entrevista, mas que você pode escolher entre essas 3 vagas, qual delas faz mais sentido para você? E ela falou financeiro. Então acabou. O cara que falou financeiro para mim, esquece vendas, porque é água e vinho. Nos meus casos, o cara falou vendas mesmo. Não sei se não é teimoso. É que a gente desviou um pouquinho do assunto que a gente falou. Falou de estética, né? Se a estética, ela... A estética, pra mim, é só um indício desse perfil natural que ela falou, Entendi. entendeu? Tipo, se é um cara que se foi na importa essência, com né? a estética, ele é um cara que quer ser aceito, naturalmente tem a ver com vendas. Sim, tem mais Esse chance de perfil estar natural. certo. Porque, na verdade, tá mais relacionado à percepção de muitos gestores de que a pessoa precisa ter uma autoconfiança muito elevada. E a autoconfiança não está relacionada à estética. Já tive pessoas que não eram tão aficionadas assim com a questão de estética e tinham uma autoconfiança que você falava de onde ela tira essa autoconfiança Não, toda. o lance da estética, pra mim, é um lance que eu uso como um indício do tipo assim, ó, se o cara é um cara que se preocupa, ele com estética, no sentido, vou vestir uma roupa legal, vou cortar meu cabelo legal. Não, ele preocupa em ser aceito, velho. O cara tá preocupado. O que é estética? É o querer ser aceito. E vendas é querer ser aceito, tá ligado? Me botar nesse exemplo, porque eu tenho skills sociais tranquilamente, eu consigo desenvolver uma conversa, não tenho medo nem nada do gênero, consigo falar bem, porém eu não me importo, nunca me importei até então com essa questão de estética. Então, eu talvez não passaria no crivo do Denner. Mas passaria no meu. Tá ótimo. Não, passaria sim. É que o meu perfil é tipo assim, cara, o nego, sei lá, pintou o cabelo de rosa. Todo Tá ligado? tatuado, Cara, não, sabe? não, cara, pintou o cabelo de rosa. E tem o cabelo comprido, tá ligado?
Tipo, não é o cara ter uma tatuagem pra não dar, mas, cara, tu vai fazer uma call pra vender um software e tu tem o cabelo rosa comprido. No closer, daí, No assim, closer. na minha visão, daí colocando um pouco da minha visão, não sei se tu concorda, Cameli, que é o SDR que fala muito bem, que consegue marcar muitas reuniões e tem um cabelo rosa e grande, pra mim tudo bem. Agora, o closer, a gente fala com empresários, com empresas que faturam milhões, então assim, o cara ele precisa se apegar nesses detalhes, porque a pré-persuasão é tipo tu olhar aquilo, Não, é tipo aquilo assim, já te transmite uma... A gente é de comunicação, então no jornalismo, por exemplo, quando tu estuda pra ser jornalista, por que o William Bonner usa terno? Porque ele não pode chamar atenção. A atenção tem que estar na matéria. A minha lógica no closer é a mesma. Tu tem que ser um cara que, puta, tem na reunião, eu tenho cabelo rosa, comprido, sou um cara. Aí o cara vai, caralho, do que tu tá falando mesmo? Na verdade, tem um ponto que explica isso, que é a questão de criar conexão com o cliente, criar rapport. Exato. Se você é muito diferentão, você vai criar uma barreira inicial, talvez, com o cliente, de Tu tá conexão. vendendo prancha de surf, talvez. Exato, é isso aí. sentido. Porque Uma loja de quanto surf. mais próximo você se parece com o teu cliente, cria afinidade e, naturalmente, aquele cliente se conecta a você. Né? Então, na minha visão, eu não acho que o vendedor de alta performance é o vendedor influenciador, que é esse que quer ser aceito o tempo inteiro. Pelo contrário, por vezes esse vendedor, ele não é bom. Até porque ele vai fazer Porque ele fala pra caramba, ele é um tagarela, ele não deixa o cliente falar, é péssimo ouvinte. Faz sentido. Mas o vendedor de alta performance, ele é flexível. Eu acho que a gente deveria recrutar em teatro. Tipo, a galera que faz teatro é ótima. Porque o bom vendedor, ele consegue fazer uma boa leitura e é um camaleão. Então, se ele vê que o cliente é dominante, é direto, objetivo, rápido, ele vai ser direto, objetivo, rápido. Se ele percebe que o cliente é influenciador, quer ser aceito, ele vai se flexibilizar para esse perfil. Agora, se o cliente é um cara analítico, ele também sabe que ele vai ter que levar mais dados e fatos para fechar o negócio. Então, o vendedor de alta performance, ele é flexível. Faz muito sentido. Sabe o perfil que a gente contratou que recentemente foi muito bem? Advogado. Porque o nego estudou a vida toda para vender o seu caso. Faz sentido, né? Falar bem para vender o seu caso. Passar confiança. Porque, assim, uma das coisas, até trazendo esse papo da confiança, que eu percebo é que, assim, a venda é tudo uma questão de confiança. Porque tu precisa transmitir para o cliente confiança. Porque se ele confiar em ti, ele vai confiar no produto, vai confiar na empresa e vai comprar. Agora, se o produto é bom, se a call foi boa, mas ele ficou meio assim contigo, sabe? Tipo, putz, esse cara não me passou uma segurança, ele não vai comprar. E às vezes ele vai usar uma desculpa. Não, é meio caro. Às vezes ele vai usar uma objeção que não é aquilo ali, mas ele só não conseguiu confiar no cara porque, por exemplo, ele combinou um follow e ele não apareceu. Sim. Ou ele combinou de enviar a proposta e não mandou. Tem essa teoria no livro do Lobo de Wall Street, né? Exato. Tipo, ou o cliente não compra com você porque não confiou no produto, Exato. ou na empresa, ou em você. E esse é o grande desafio. Agora, facilitando não, né? Desvendando, porém não facilitando a vida dos gestores comerciais, autoconfiança é uma coisa que você consegue construir no time. Eu postei isso hoje no Stories. Confiança tu não nasce com, tu desenvolve ela, né? Eu sou também a prova viva disso. Porque como eu comecei muito, muito jovem, eu não tinha muita autoconfiança. Eu me batia de frente com pessoas que, teoricamente, estão muito mais tempo no mercado do que eu, e eu tinha que falar para a par com elas, sendo que eu tenho 1/4 do tempo de experiência delas, e eu tinha que me botar como o especialista. E era uma coisa... Tem que desenvolver autoconfiança, senão não vende. Exatamente. E foi um processo, assim, fui desenvolvendo e cada vez melhor nisso. Eu brincava muito com a minha equipe, eu falava, cara, você todo dia se pergunte isso. Você realmente é especialista no que você fala, ou você só tá usando gatilho de autoridade? Sim. Porque é muito perigoso você usar um gatilho de autoridade sem, de fato, ser uma autoridade. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com a idade. Você pode ter 22 anos de idade, o cliente ter 40, mas 21. olha, quase acertei. Mas você fala do tema há 3 anos e o cliente não sabe nada do tema. Então você é especialista perto dele, não importa a idade que ele Exato. tem. Ponto. Sim. Show de bola. Não, faz todo sentido essa questão até da confiança na entrevista. É uma das coisas que eu tento captar, assim, sabe? Se a pessoa me transmitiu confiança, se eu comprei ela, putz, ela vai vender um produto, um serviço, entende? Porque ela conseguiu fazer isso, ela se vendeu. Então, quando eu sinto, tipo, gostei. Ela falou, ela me vendeu ela conseguiu trazer toda a jornada do herói, mostrou lá o que ela fez de bom e tudo mais. E eu senti essa confiança. E aí isso é um ponto muito importante, assim. Se eu tô sentindo essa firmeza nela, eu penso... Até teve uma menina que a gente contratou agora, uma das últimas, que ela não tem experiência nenhuma.
em relação a marketing. Ela trabalhou com vendas, mas tipo vendas de produtos e tudo mais, mas ela foi assim, sabe? Na hora da entrevista ela transmitiu uma confiança tão grande e ela mandou bem no roleplay ali e tudo mais, mesmo sem saber o assunto. Falei, caralho, quando ela for falar com o cliente ele vai se sentir como eu tô me sentindo, na teoria. Claro. Mas aí que tá, uma coisa que eu queria falar, a gente tem aqui uns 40, 45 minutos de episódio, deve ser o episódio maior do Roy Hunters aqui. Só que por que a gente tá falando de vendas, né? O Daniel deu a intro lá, mas na minha visão, e não é uma coisa que eu inventei, obviamente, todo mundo meio que fala, e vale reforçar aqui, no fim das contas, tudo que tu faz é uma venda, né? Então, se eu, por exemplo, lá nesse exemplo que eu dei, né, de que eu tinha uma dificuldade de confiança para falar com essa pessoa específica, eu não estava conseguindo me vender. Eu não estava conseguindo vender a ideia ou defender aquela ideia que, no fim das contas, é como se fosse uma venda diferente, né? Então, por isso que a gente está falando disso neste podcast. E faz todo sentido. De atendimento, de kickoff, onboard ali com o cliente é um processo de venda. A gente fala, quando o cliente assina o contrato, a venda não acaba quando ela termina. Ela começa ali, porque o cara tem que estar vendendo todo dia pro cliente novo. Na visão, a venda, ela acaba, entre aspas, quando a gente conseguiu renovar o contrato que a gente fez. Porque daí a gente conseguiu, tipo, fechamos o ciclo, ele entendeu, passamos pelo processo de entrega. Fechou a primeira venda. Né? E aí o novo contrato vai ser uma nova venda, daí tem todo o projeto, mais vendas ao longo do caminho. Até isso, Camille, tu comentou ali atrás sobre, assim, a gente precisa ter skills de liderança, conseguir entender, perceber as pessoas, por isso que tu se desenvolveu também nessas áreas. Em relação à rotina, por exemplo, desse head, essa pessoa que vai estar todos os dias com a equipe, né? Por exemplo, tem uma equipe aqui que tá grande, tem 21 pessoas na assessoria, mais 6 pessoas na franquia, então dá bastante gente. E eu, por exemplo, me distanciei muito das pessoas. Obviamente agora eu tenho heads ali, a gente está testando novas estruturas de verificar o que o head olha para quem e tudo mais. Mas assim, a rotina dessa pessoa que vai acompanhar as pessoas, como que tu vê? Até eu também já fiz. Eu tô lá nas caixinhas de perguntas te perguntando um monte de coisa. Eu perguntei assim, qual Tem que um primo meu que tá com esse desafio. Qual que é a rotina, assim? Porque eu já ouvi alguns podcasts seus e aí tu comenta lá sobre, tem que ter um momento para feedback, tem que ter um momento para o coach de vida, coach técnico, one-on-one. E aí eu perguntei pro Okino, tá, e o one-on-one eu falo o quê? Aí ele trouxe a estrutura dele, mas já é diferente do que o outro faz. Essa organização da rotina do head, como que tu vê, assim, o que é o ideal, se existe um ideal, o que deve ser feito, como deve ser feito, o que é frescura, porque às vezes eu penso assim, isso aí é burocracia, parece, sabe? Não posso dar o feedback aqui, porque a gente quer ser mais pragmático, até um pouco da nossa cultura é ser pragmático. Mas como que tu vê isso? Tem que ser separadinho? Qual que é a estrutura? Eu não acho que tem uma bala de prata. Eu acho que a modelagem de agenda do líder comercial ela vai depender muito da camada, em que momento do pipeline da liderança esse líder tá. Então, por exemplo, você pode ter uma agenda de um team leader, que eu chamo de team leader, o líder de primeira camada. Depois a gente converteu lá para o account manager, que eu te falei. Então, esse líder de esse líder de primeira camada, ele vai ter uma modelagem de agenda totalmente diferente do coordenador. Vai ter uma modelagem de agenda totalmente diferente do head, que vai ter uma modelagem de agenda diferente do diretor. Então, quando as pessoas perguntam qual é a modelagem ideal de agenda para o líder de vendas, depende. Você lidera um time de 5 pessoas ou você lidera um time de 130 pessoas. A tua modelagem de agenda vai ser diferente. Acho que o número mágico que a gente não pode perder é a qualidade de conversão líder-liderado. Então, mesmo quando eu estava liderando 130 pessoas, eu não perdi essa conversão de até 10 pessoas no máximo abaixo de mim diretamente. Porque senão eu perco qualidade. Eu não consigo dar conta de tudo. Tem que manter teu squad ali, né? Exatamente. Então, o que eu fazia? Por exemplo, feedback. Toda primeira semana do mês era feedback de performance para os meus liderados diretos. E assim sucessivamente. Então, quem era meu liderado direto tinha os seus liderados e ele fazia toda primeira semana do mês reunião de feedback. E tu tinha tempo disponível para a galera que está sendo liderada pelos teus liderados? Eu sempre fui uma líder acessível, então eu não tinha tempo disponível, obviamente, fixo, não. Porque imagina, 130 pessoas... Não, sim, é possível, eu imaginei. Não, eu não deixava um período. Eu testei isso. Quinta-feira pela manhã, galera, quem quiser bater um papo comigo, tá lá, só colocar. E aí eu uso isso... Eu criei um formato de gamificação para falar comigo. Tipo, o cara participava... Um dos prêmios da galera era tipo isso. Um dos prêmios... Porque a galera queria falar comigo porque sabia que eu era coach de carreira, que eu era mentora de vendas. Então, a galera queria ter a oportunidade de falar comigo, só que eu não conseguia falar com 130 pessoas. Mas eu sempre fui uma pessoa acessível. Então, se alguém viesse na minha mesa e falasse,
você pode falar? Na pior das hipóteses, eu ia colocar na agenda um horário pra gente falar. A pessoa não ia deixar de falar comigo. Mas eu transformei a mentoria com pessoas que não eram meus liderados diretos numa gamificação. Então, toda semana, a pessoa que batia a meta da semana podia estourar uma bexiga gigante lá que a gente deixava no meio do setor. E um dos prêmios era uma mentoria comigo. Então, eu pagava o almoço e dava mentoria pra pessoa. Então, aquilo se transformou num prêmio. Agora, voltando à modelagem de agenda, ela vai depender muito do teu cenário. Se você lidera 5 pessoas, a modelagem vai ser de um jeito. Se você está liderando 130, E até a modelagem vai ser de outro. do squad, né? Sim, exatamente. Acho que pra gente caminhar pro final, a gente tá num momento aqui, um lance novo pra galera, essa estrutura de squad que a gente tava falando de ser multidisciplinar. Porque a gente tem uma cultura do departamento comercial, todos os vendedores vendendo lá. Já tem essa mudança do nosso modelo de ter pré-vendedores, né, que já é diferente, é um pouco mais de divisão do trabalho. E eu vinha falando contigo sobre esse modelo de sales pod, da gente ter o CS, até mesmo financeiro, no nosso caso aqui que a gente tem falado sobre isso, num mesmo squad, né, multidisciplinar, para atender todas as demandas daquela missão daquele time, não departamentalizar. Porque a gente tem essa essência aqui na V4 de não fazer isso, mas isso a gente percebe que foi natural. A gente começou a crescer, daqui a pouco, caralho, tem um departamento de venda aqui. Notou do nada, assim, de caralho, tem um departamento de vendas e de CS. O que aconteceu? Então, isso facilita a gestão, a modelagem de agenda. Isso facilita muito a modelagem de agenda. Eu Isso tu consegui... diz o Sales Pod. O Sales Pod. Por quê? Multidisciplinar. Porque você consegue diluir melhor as atividades. Na primeira formatação que a gente fez na OMI, por exemplo, de Inside Sales, era uma modelagem assim, cada team leader cuidava de um grupo de 8 pessoas, 8 a 10 pessoas na mesma função. Então eram 8 SDRs, 8 executivos de vendas, 8 Na mesma função. Na Aí, mesma função. Deixa eu completar então Um uma squad pergunta. Não multidisciplinar. Não multidisciplinar. Mas essa pessoa cuida de pré-vendas e vendedor? Ela era só... Na primeira formatação, não. E aí deu merda. E aí... Não merda, mas... Não deu merda, mas a gente poderia ser mudou aqui muito também melhor. porque E aí, tava estranho. quando a gente, na pandemia, que a gente mudou e colocou um formato de Sales Pod, a gente triplicou o resultado do outbound. Sales pod é o quê, então, pra galera entender? É uma equipe multidisciplinar, então você tem uma célula, você imagina que você tem uma célula ali, a nossa tinha 4 pessoas, pequena, com pessoas com funções de diferentes É tipo uma áreas. mini Então, empresa, né? Quando pegasse a V4 ficasse pequenininha. exatamente. Eu acho que os benefícios que você tem aí, primeiro, uma proximidade muito maior do líder com a equipe, muito maior. Um líder que bota a mão na massa, porque como ele tem uma equipe menor, ele coloca a mão na massa, então ele acaba tendo mais legitimidade com a equipe e sendo uma pessoa que consegue mentorar melhor, fazer um coach melhor. Economicamente pra empresa, porque ele também gera resultado diretamente, né? Exatamente, porque ele também gera resultado. E o grande benefício disso é que você, enquanto gestor, consegue encontrar o gargalo com muito mais facilidade. Porque se você coloca... Você imagina você colocar assim, Porque cada um vai ter o seu gargalo, né? Exato, porque cada um vai ter o seu gargalo. Então, se você coloca 6 SDRs, mais um outro líder com 6 executivos de vendas, mais outro líder com mais 6 executivos de vendas. Cara, onde é que tá o gargalo nessa operação? Não sei. Pode ser o SDR que agendou para 5 closers diferentes. Quando eu tenho um pod, onde você tem no meu caso, a gente tirou a função de SDR e deixou a função de CS gerando demanda, porque lá fazia sentido. Lá fazia sentido. Me assustei porque, aqui. No nosso caso é muito porque diferente. lá era diferente, porque na verdade o sucesso, lá a gente chama de sucesso do contador, o contador é que gerava o lead, o contador que gerava a indicação, então o CS ele tinha que fazer aquele parceiro ter sucesso e com o sucesso que ele tinha, ele O que ela indicava tá mais. falando é tipo o nosso SDR do franqueado hoje, aí no time de vendas. Porque isso ela tem aí. o contador, o contador gerava o lead. Eu vi E uma essa- Entrevista do CEO da OMI uma vez, eu lembro que ele contou. Então, tipo isso. isso funcionou muito bem. E num primeiro desenho, quando a gente parou no meio da pandemia pra desenhar isso, a figura do SDR tava lá. E eu falei, pode tirar. Tira todos os SDRs. Não, mas pode tirar. Porque vai ser mais um gargalo. A gente desligou. Não tem jeito, decisões difíceis. Decisões difíceis que o líder tem que tomar. É por isso que eu falo, liderança não é pra qualquer um. Porque liderança não é ser amado por todo mundo, é tomar as decisões difíceis que ninguém quer tomar. E aí a gente desligou todos os SDRs e esse CS passou a gerar demanda direto pro closer. Porque o lead era muito qualificado, não tinha necessidade de ficar com o SDR qualificando. Só uma pergunta rapidinho que eu imagino que o Rômulo gostaria de fazer, ou que o Denner também, que é tipo assim, se eu coloco o vendedor
Cuidado do teu problema aí, cara. Não, mas é que a gente falou disso, eu lembro, a gente não comentou aqui rapidinho. Tipo assim, se eu tenho um closer no nosso modelo, por exemplo, que ele também se preocupa com o sucesso do cliente, ele não performa pior? Eu acho que quanto mais coisas o cara tem que se preocupar, pior. Justo. Quanto mais focado ele é numa determinada atividade, melhor. Se ele tem que dividir a atenção dele entre prospectar, vender e cuidar, ferrou. Ok. Né? Não tem mais. Ponto, não tem mais. Mas, tá, vou trazer o máximo. Inclusive, o pod lá, a gente clusterizou. O pod. Então, por exemplo, não era só uma separação de líder com 2 executivos de vendas e o CS gerando demanda. Cada pod tinha uma clusterização diferente. Então, eu tinha um pod SMB, eu tinha um pod Key Account, eu tinha um pod... O que eu quero, o que eu tenho em mente aqui, que tem a ver com essa pergunta do Gui, é assim, ó. O squad vai ter CS no mesmo squad que tem vendedor. O squad tem que também reter o cliente. Mas o vendedor não tem que atender o cliente, ele tem que vender. Mas ele tem que estar de olho se esse cara está retendo. Não é tipo ir lá fazer um follow-up, esse cara tá tudo certo. É saber assim, tá caindo muitos clientes, cara, tem que uma melhorar reunião pra venda. mensal vendo, cara, todos os caras trouxe de e-commerce caíram. Tem que dar uma analisada no teu mensal, discurso. não. Eu sugiro, o ideal é trabalhar com um conceito de Scrum, Daily Scrum, todos Mas os esse é dias o ponto, batendo vale número. a pena eu trazer esse feedback pro cara. Sim, Ele ter esse olhar, ele não tem que ir lá, ele não tem que fazer o Mas esse é um CS, grande né? motivo. Se não for pra ter isso, não faz sentido ter o squad. mas esse é o o squad ponto. é justamente pra gerar essa proximidade de feedback diário, né? Não, mas esse é nosso conflito interno, Cameli, porque a gente acredita muito no lance do foco. Fizemos isso, só que foi de extremo, que o nosso vendedor tá cagando hoje pro resultado. Ele só fecha e foda-se o melhor FII possível, se esse FII é bom ou não, ele não tá nem aí. Porque tipo, não tem olhar nenhum pro CS. Tem uns ou outros que, tipo assim, eles só fecham, mas eles ficam tipo, puta que pariu, será que isso aqui vai dar certo? Eles até se importam, mas a gente vinha até então com essa empurrada de tipo, meu, foda-se, e começou a dar problema. Mas é um comportamento comum. Esses dias eu fui fazer um diagnóstico num cliente. Quer perder o foco, mas quer trazer um pouquinho mais de responsabilidade. Mas assim, não é um comportamento incomum. Quando você separa, né, em grupos totalmente isolados, né, eles têm a tendência de olhar só para o resultado que ele tem que fazer e esquecer o resto. Isso é uma tendência, isso é muito ruim. Existe uma diferença muito grande entre ter foco e cagar e andar pro resto, né? Então, quando você formata a equipe nesse conceito de squad, o que você ganha com isso? A gente brincava lá que cada squad era uma lojinha. Tipo, cara, cuida da tua lojinha. E aí eles tinham uma planilha. A loja tem N objetivos, cada um vai cuidar um pouquinho dentro da loja. Vocês têm que cuidar da loja de vocês. Então, na reunião, na Daily Scrum, eles preenchiam todos os dias a planilha da lojinha. E aí, na reunião de Sprint Planning, que era segunda-feira, todo account manager participava da reunião comigo e a Sales Ops é que cantava o número de cada um, falando, cara, a lojinha do fulano tá assim, a lojinha do fulano tá assim. Então, a gente abria para todos os líderes de pod qual era o gargalo de cada lojinha. Tipo, cara, a lojinha do fulano gargalo é lead, a lojinha do fulano gargalo é conversão de tudo que tá chegando pro closer não tá virando proposta, ou da proposta não tá virando fechamento. Então, até os gargalos de cada pod eram abertos entre eles pra gente fazer benchmark e trocar, falar, pô, a lojinha do Denner tá com problema de geração de demanda, mas a minha tem demanda, mas não tá convertendo. Joga a demanda pro Denner. Não, a gente não jogava. O cara tinha que resolver o problema da lojinha dele. Isso é... Fechar porque é a torneira dele, né? Pelo amor de Deus, esse lead custa caro. Mas isso é legal, porque você descobre o gargalo com facilidade. Quantos pods tu tinha? Ai, a gente tava... Quando eu fiz a minha transição, saí de lá, a gente tava com 8. Interessante. A gente tá pra montar 4, né? Logo de cara, assim. A pessoa de Sales Ops, ela atendia vários pods, né? Todos. Todos, tá. Beleza. Porque, na verdade, ela atendia... ela ficaria do atendia teu a mim. lado, entendeu? Ficaria do teu lado. Porque tu não tá dentro do squad, ele tá do teu Ele é o lado. teu braço direito. É, isso então ele aí. tem que olhar tudo. É o horizontal. Não faz sentido ter dentro do pod um cara disso. E isso é Sim. legal porque tira uma parte da carga de gestão que, na maioria dos casos, o team leader que entenda como account manager ou faixa preta não tem. Então, normalmente, o faixa preta é alguém que é muito bom na prática da venda. Ele é bom líder, ele vai gritar pra todo mundo, bora, bater meta, mas ele não é o cara da planilha. Ele não é o cara das métricas. Tá, Então, o e Sales nesse- Ops, ele é um staff... Mas nesse de todo mundo. pod, eu tenho o cara de CS, por exemplo. Esse cara de CS pode ser head, considerando que boa parte do pod está focado em venda? Pode ser faixa preta? Pode ser Na minha faixa preta o cara do visão- CS dentro do pod? Eu vou te falar que O cara do CS está condenado a nunca ser faixa preta.
Então, Te peguei nessa, né? essa é uma pergunta acho que é muito difícil que a galera de específica CS nossa, né? vai querer brigar comigo. Mas em 90% dos casos, o que eu vejo são profissionais de CS que não veem a área de CS como uma área de cross-sell e upsell, e sim uma área de fazer o cliente feliz. E isso é uma merda. Porque, na verdade, ele não é fazer o cliente feliz. Você faz o cliente feliz vendendo pra ele coisas que ele precisa. Métrica, é ligação do Michael. Exatamente. Então, assim, ele tem que estar focado em cross-sell, upsell. Então, qual é o perigo, na minha visão, de um líder de pod que não é tracionado por venda? Que quer fazer o cliente feliz, por exemplo. O time é o reflexo dele. Então, ele tem que ser uma pessoa que tenha legitimidade para desenvolver as pessoas que estão abaixo dele para ser melhores do que ele. Se ele é ruim, ele vai desenvolver a pessoa para ser melhor que ele e não vai ser muito bom. Naquela estrutura que eu tava te falando, a gente teria, por exemplo, para simplificar pra galera, o CS e a venda, e a ideia é ter um nível de liderança, que eu tava chamando de faixa amarela, que é tipo assim, o closer dentro do pod, dentro do squad, vai ter o closer, que é líder do seu peer ali, do seu par dentro do squad. Sim. Mesmo que o faixa preta, que o head do squad pode ser alguém do CS. Mas eu ainda tenho um gerente do meu closer, que ele tá ali para liderar o closer, mesmo que a responsabilidade do squad inteiro esteja na mão de um cara de CS. Isso ameniza um pouco, porque eu ainda tenho uma subliderança ali dentro para ajudar o meu closer a performar melhor com um closer mais sênior, por exemplo. As experiências que eu tive ali com os pods, os líderes que mais deram certo, que mais performaram, eram líderes que eram closer. Legal. Eu tentei com quem era CS e teve gente que pediu pra sair, teve gente que pediu pra virar, É porque voltar é muita pra pressão, operação. Eu não sei se é Entra por causa naquele- da pressão, né? Não sei se em si por causa da pressão. Mas você imagina o seguinte, é mais fácil segurar o louco ou empurrar o tonto? Se você tem um cara, por exemplo, que é muito hunter como líder, e parte da tua equipe é hunter, parte é farmer, é mais fácil você falar assim, cara, dá uma segurada aqui que agora você vai ter que desenvolver e apoiar o cara que é farmer. Ele consegue fazer isso. Agora, se pegar o cara farmer e falar, cara, você vai ter que ser cachorro louco, vender pra caramba. Ele fala, cara, me volta lá pra minha função, porque eu não vou conseguir liderar um cara que é cachorro louco, que eu preciso ensinar ele a ser hunter, porque eu não sou. Na minha visão, é mais fácil você dar uma segurada na energia do cara e fazer ele aprender uma parte que é mais farmer do que pegar o cara farmer e falar que ele tem que ser hunter. É capaz de segurar o louco ou empurrar o burro. É que né? nessa dinâmica a gente teria os vendedores muito mais cachorro louco e a galera de CS muito menos. Muito E mais isso, farmer. como o cara de CS aqui, sim, é muito Até real. porque o closer, A maioria é muito mais de boa. ele poderia ser um bom farmer, né? Isso é fato. Eu faço muito bem farmer. Não gosto, mas É, faço. então. E a... Tipo, agora, pergunta pro cara farmer se ele vai fazer muito bem o trabalho hunter. Às vezes não faz, é mais difícil pra ele. É, porque ele é um outro perfil. E a meta vira a meta do pod ou a meta não existe a meta do departamento de vendas, existe a meta do pod, né? O líder, no formato que a gente montou, o líder era responsável pela meta do pod. O geração de demanda também era comissionado em cima da meta do pod, mas o closer era comissionado individualmente. Tá, mas não tem a meta do departamento de venda, então. Tem a meta do pod só. Não, tem a meta do departamento que é o head que tem que cuidar. Ah, tá. É a mesma coisa que a gente tava pensando, é uma grande meta que ela vai ser dividida O que pelos acontece pods. hoje? Hoje a gente tem a meta comercial, aí bate a meta, faz maior auê com os vendedores, leva eles para não sei o quê, e a galera, todo o resto da empresa fica... Havia navios, Não né? ganha nada. Ah, E o cara que gerou o lead, e o cara que garantiu a receita. Não, no o cara caso que do pod, fez- todo mundo ganha. E aí o que você tem que pensar é o seguinte: quais são as áreas ali que estão relacionadas a tudo? Por exemplo, financeiro. Se você vai colocar o financeiro no pod, não tem meta individual do financeiro. A meta do financeiro é a meta do pod. Agora, o closer, que tem ali o resultado individual dele, a gente tentou fazer, deu merda. Assim, colocar a meta do vendedor sendo a meta do pod, deu muita merda. Porque você tem o outlier, imagina que você tem um pod com 2 vendedores. Aí você tem um que é lanterninha e o outro que é outlier. O outlier vai ficar muito puto de ter que... Sim. Nossa, Levar nas costas. Não, levar nas exatamente. costas. Não funciona. Não, isso Agora, para sim. todas as outras funções do pod, funciona bem. Desde o líder até o financeiro. É que hoje rola, tipo assim, o departamento de venda bateu a meta, mas eu tenho, cara, 70% deles que performam super abaixo da média, tá ligado? Só que os outros levantaram o departamento de vendas. E você vai perceber... Só pra eu entender essa parte que não ficou muito claro pra mim, eu teria, então, as metas separadas por indivíduo que forma a meta total ou uma meta total Não, só? você tem uma meta total. E você Ok. vai pagar uma variável, por exemplo, imagina que você vai pagar uma variável para todos os integrantes do pod. Para pessoas que não têm um contato direto ali com o cliente, imagina o financeiro, tá? Sim, um percentual menor. O percentual dele é em cima do resultado do pod. E, posso te falar a real? Quando eu comecei a comissionar a galera de CS que não era comissionada, o cara tava ganhando R$500 de comissão feliz da vida. Porque, nunca ganhei Sim, nada, nunca ganhei R$500 nada.
tô feliz. Então, não é difícil fazer o financeiro ficar feliz com comissão. Sabe como é que eu tô pensando da comissão da venda do CS e do financeiro? Não ser um variável sobre a receita, ser um fixo. Cara, tu vai ganhar R$500 se tu bater X% de NPS. Tá ligado? Você cria uma... vários bloquinhos de R$500. Você cria um tier, né? Tipo, tier 1, 2 e 3, de acordo com o nível de meta Tu pode batida. ganhar R$2.000 a mais, dividido em 4, que é NPS, MHS, LTV sobre CAC. Faz daí total quantos por sentido. cento bater dessa meta, chega em R$500. Fica mais controlado também pra você não errar a mão na comissão, senão daqui a pouco o financeiro tá ganhando 5 mil. Né? Então você cria tier de faixas de premiação. Agora, o vendedor não funciona fazer isso. O Tem que ter um variável mais meta fixo, normal, E variável. o variável dele tem que ser dele. Tipo, cara, você tem a sua meta individual e você ganha em cima disso. É que isso que move o vendedor. O vendedor que é vendedor, aqueles que realmente, putz, Tem muita são gente bons. querendo mudar isso, mas eu acho que ainda... Eu não sei se eu vou estar viva pra ver essa mudança. Então, é que esse é o combustível, sabe? É foda. Tem que finalizar, porque... Tem reunião aqui às 16, mas esse Cara, a gente- episódio, Tem muito puta primo, merda, né? né? É que tem muito primo passando por desafio, né? A galera que tá passando esses desafios aí, depois a gente passa o podcast pra eles fazerem direitinho, que é a gente, no caso. Obrigada pelo convite, A adorei. gente que agradece pela presença e o baita conteúdo, né? Privilégio nosso. Privilégio total. Grande presença. Quem quiser saber mais da Camely ou Camely? Camely. Eu sabia que ia rolar um bullying, Agora né? eu tô com Camely na minha Eu cabeça. também, eu vou falar Normalmente, assim, pra falar comigo, o mais fácil é Instagram e LinkedIn. Então, quem quiser entrar em contato comigo... Camely com Y, né? É, Camely Rabelo. Camely com Y, Rabelo. Então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Da mesma forma, prometo responder em E tá até focado- 48 horas. Lead Response Time 48 horas. É. E tá focada em formação e mentoria de Isso time aí. de venda e tudo mais, né? A Exchange hoje ela atua com treinamento em turma aberta de liderança e gestão em vendas, formação de vendedores e muito mais treinamento em company, né? Então a gente faz muito treinamento em company e mentoria para heads de vendas. Então a galera que tá aí, principalmente CEOs que sofrem com isso, né? Fala, cara, eu preciso de um diretor comercial, mas o que eu posso pagar é um team leader. O que eu faço? Normalmente o que eu aconselho é contrata alguém que tenha potencial e contrata forma. uma consultoria para cuidar dessa Assina pessoa embaixo. durante 6 meses e dar um banho de loja nela que resolve. Assina embaixo. É isso que a gente faz, É o né? Dá segredo banho de da loja decora- em head de vendas. É isso aí. Não, a gente faz Acho isso em que- todas as áreas aqui. Acho que vai dar negócio então, a gente tá... Vai dar negócio pro primo dele que tá precisando pra caralho. Eu vou indicar pra ele. Boa. Obrigada, gente. Valeu. Privilégio. Lembrando que aquela promoção, link, né? Link aqui na descrição do podcast pra te gerar teu próprio link e divulgar o podcast. Quem conseguir mais amiguinhos que cliquem no seu link, pode participar de uma mentoria junto com a gente, virar um episódio do Roy. Lembrando que também tem os nossos Instagram, @Guilherme Lippert, Rômulo Fernandes, Rômulo Off, Rômulo né? _OF. Rômulo Oliveira Underline Fernandes. F, boa. Denner Lippert, Cameli Rabelo, tá todo mundo aí. E o @V4 Company, obviamente, pra você também poder mandar suas sugestões, feedbacks, tudo mais sobre o podcast que a gente tá sempre aceitando. Compartilha com o time comercial. Sou Denner Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender Não, deixa eu Eu não sou ninguém, pessoal. Eu sou o Rômulo Fernandes, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Tava